Vamos lá que eu quero entregar como vai funcionar a aula de hoje. Pega papel e caneta. Existem erros que você vem cometendo que você não percebe. Então, a partir de agora, você vai parar de ser ignorante. E você fala, ai, eu não sabia disso. Aqui não vai ter essa. Aqui você não vai poder entrar nessa narrativa de eu não sabia. Até hoje. Entendeu, Valkyria? Até hoje. Então, vamos lá. O tema da aula, do show, o dia de hoje vai ser os 5 passos para não errar no fechamento da venda. Quando eu estava preparando esse conteúdo, eu estava pensando um pouco dentro do ambiente da órbita que estão ingressando nessa aula. E tem algumas pessoas que já me conhecem. Para quem não me conhece, eu sou Samantha Sanches, eu tenho 19 anos morando no Brasil, especificamente moro em Brasília, na capital do Brasil, e eu tenho 20 anos de profissão de vendedora. Hoje eu sou especialista em modelar processos de venda para todos os nichos. O objetivo principal de um processo de venda, porque antes de entrar no tema fechamento, galerinha, vamos lá. Básico, se você não tiver um processo de venda, o fechamento da tua venda vai ser meio que por sorte, meio por osmose, você não vai ter controle disso. Por isso da importância do processo de venda. Então hoje eu tenho 20 anos que eu me desenvolvi como vendedora, como treinadora de vendedores, e hoje eu modelo o processo de venda para empresários aumentarem a taxa de conversão, para diminuir o tempo da venda, para vocês terem previsibilidade, para o processo de venda se tornar simples e altamente replicável, porque senão vocês vão ficar na mão de vendedores que muitas vezes vendem por intuição, vendem daquele jeitinho, e é isso que eu não acredito para a construção de uma marca, vender do jeitinho, ou até, né, Guilherme? Muitas vezes o empresário fica preso a ser a última bolacha do pacote, a ser estrela. É o único vendedor que vende da empresa, é o dono. Ele não consegue replicar isso nos vendedores. A maioria das vezes é porque não tem um processo de venda simples e replicável. Então, partindo desse princípio, algo que eu quero deixar muito claro para vocês é o que não é fechamento. Fechamento não é proposta. Fechamento não é me liga mais tarde. Fechamento não é depois eu passo por aqui de novo. Depois eu volto. Depois eu volto. Eu vou pensar e depois eu te respondo. Isso não é fechamento da venda. Fechamento da venda é Pix na conta, como muito cartão. Só que se você não tem um processo de venda bem ajustado para teu segmento, você não vai conseguir aplicar o que eu vou falar agora. Então, importante vocês entenderem esses benefícios de ter um processo de venda e focado nos 5 passos para não errar no fechamento. Vamos lá, vamos começar, que o tema de hoje e a dinâmica que eu pensei é: eu vou trazer o conteúdo, vou me aprofundar no conteúdo e depois eu vou abrir para Q&A. Combinado? Então, importante, tem pessoas que já fazem parte da nossa mentoria, que já estão acostumados a perguntar. Eu vou priorizar quem não faz parte da nossa mentoria. Tá bom? Então vamos lá. Vamos começar aqui pelo primeiro. O primeiro passo para não errar no fechamento.
antes de apresentar a solução, precisa gerar consciência. Mas, Samantha, consciência de quê? Vamos lá. Você, como cliente, você compra algo sem estar precisando? Eu não. Então, por consequência, eu não subestimo que meu cliente é bobo e vai comprar porque é barato. Eu não subestimo meu cliente que ele vai comprar porque eu sou bonitinha, ou porque eu estou bem posicionada, ou porque estou na promoção. Eu não subestimo. Então, um dos primeiros passos, dos 5 que eu vou tratar nesse conteúdo, é antes de apresentar a tua solução, você precisa gerar consciência de quê? De que ele tem um problema. Como a gente faz isso, Samantha? Vamos lá, gente. A pessoa, muitas vezes, a maioria das vezes, ele acha que tem um problema. Ele não sabe o tamanho do problema. Ele não tem a menor ideia das consequências trágicas que ele tem por não resolver o problema. Então, isso dentro do processo de venda, para quem tem, a gente chama que é feito na conexão. É onde eu me aprofundo com interesse genuíno na resposta que meu cliente está me dando. Então, eu começo a gerar uma conexão baseado na consciência que ele tem, na visão que ele tem, muitas vezes turva do problema, e eu começo a trabalhar com perguntas abertas, principalmente quando se trata de um problema mais complexo, onde ele precisa ter uma nitidez do tamanho do problema. Se ele não tem esse nível de consciência, ele não vai ter a urgência da compra. Dá para entender? Então, como a gente faz isso? Você começa a perguntar, ele vai te responder. No que ele te responde, o teu comportamento de teu time que está trabalhando contigo, é ouvir e se aprofundar naquela resposta que ele deu. Quanto mais profundo for o tamanho do problema, mais urgente, mais decidido ele vai estar de comprar a tua solução. Vamos lá. Se ele não entender que se não comprar o óculos agora, por que isso? Vamos lá, pensa comigo. Eu tenho uma tia que ela comprava o óculos, Guilherme, e ela era incrível. Ela quebrava, sentava sempre em cima do óculos. Aí quebrava, ficava com uma patinha e ela fazia assim. Mas ele ficava, até que quebrava a segunda. Ele ficava, até que alguém tinha pena dele e comprou um óculos para ela. Não tinha nem vergonha. Ela não tinha o nível de urgência necessário para tomar uma atitude. Dá para entender? Se a pessoa, vamos lá, se a pessoa que tem acesso a gente não consegue enxergar que se ela não desenvolver algumas habilidades, o risco dela quebrar é iminente, ela não vai sentir urgência de entrar na nossa mentoria. É a mesma coisa quando você tem o produto de placa fotovoltaica. A placa, quanto tempo você ficou sem isso? A pessoa vive sem isso. Se você não se aprofunda no problema, ele não vai ter tomado a decisão de resolver o problema. E uma das frases que eu gosto de falar, e isso, se você quiser printar, se a dor não ficar insuportável, o seu cliente não verá urgência de resolver. Então, o primeiro passo para você não errar no fechamento é você ter a certeza absoluta de que teu cliente tem um problema
que ele entendeu o tamanho do problema e ele está decidido. Cara, não dá mais para ficar com esse óculos. Com a lente toda riscada, com o óculos que não combina com a autoridade que eu sou, que eu tenho, com o ticket que eu tenho baseado no meu produto, eu não suporto mais, não me desenvolver. Ele tem que chegar nesse nível de decisão, ok? Tô vendo pessoas anotando, muito bom, é isso aí, dona Brena. Ficou claro? Então, o segundo passo para você não errar, parece óbvio, mas não é. Até porque possivelmente você não faz. Faça um bom pré-fechamento antes do preço. Mas Samantha, que pré-fechamento? Aí você deve estar falando, óbvio, né? Pré-fechamento é o que vem antes de explicar o preço. Muito bem. Palmas para você. Como você faz isso? Como você faz isso? É isso que você não sabe. O pré-fechamento, acredito que alguns de vocês, espero que todos, já tenham tido a oportunidade de costurar alguma vez alguma coisa. Então, eu vou simular. Você tem uma agulha, você tem um fio e você coloca o fio e você começa a costurar. A costura é o processo de venda. De perguntas, de entender, de se aprofundar, de explicar a tua solução de uma maneira simples. O pré-fechamento bem feito é confirmar que antes de você cortar o fio, você deu um nó. O pré-fechamento, é claro, é o que antecede você passar o preço de teu produto. Só que é nesse momento que você tem a oportunidade de você aumentar a percepção de valor de que teu cliente tem acesso a essa solução. Então, na prática, Samantha, como isso funciona? Presta atenção. Quando você chega nesse ponto, você vai precisar voltar um pouquinho no início. Em relação a quê? Em relação ao tamanho do problema que ele não estava enxergando. Você vai lembrar do problema. Ou você vai lembrar de que, será que você está decidido mesmo? Ou vamos lá. Com relação a XPTO dentro do teu produto. É isso mesmo? Você está disposto a resolver? Porque de nada adianta eu te passar a parte financeira, de nada adianta eu encaixar a questão dos valores, da forma de pagamento, se você não estiver decidido a sair do estado que você se encontra. Samantha, eu tenho que falar assim? Claro que não, estou sendo incisiva para você entender na prática. Cada um tem sua personalidade aqui. Só que você precisa voltar ao início, trazer, cara, é isso mesmo? Está decidido a você parar de procrastinar? Está decidido a você parar de sair dessa situação que você está? Porque a partir daí a parte financeira não vai ser um problema. Com relação à solução, é isso mesmo? Tem alguma dúvida? Eu preciso me antecipar, reforçar todas as possibilidades de objeções que o meu cliente possa vir a me dar. É tempo, é decisão, é o esposo, é o sócio, tudo que possa antes de passar quanto que é. O quanto que é a cereja do bolo. Não é... Vamos lá, gente, presta atenção. E é uma questão de consciência que vocês precisam mudar. A pessoa não fecha contigo porque ele não sentiu segurança. Ele não fecha contigo porque ele não tem convicção que tua solução é a melhor solução que ele tem. Entendeu? Então, partindo desse princípio, o pré-fechamento é o que antecede e é o que aumenta a percepção de valor. É muito importante nesse momento a postura que você se encontra. Só que para isso, eu considero que é um tema muito importante
como para ser só um adendo do pré-fechamento, tá? Então, pré-fechamento é o que a gente vai voltar casinhas anteriores antes de explicar o preço, onde a gente tem a possibilidade de aumentar a percepção de valor, trazendo o prejuízo que ele estava por não ter acessado a tua solução, os benefícios que ele vai ter e a certeza que a tua solução é a solução que ele quer e que ele precisa. Fechou? Terceiro, isso é um dos pontos que eu considero mais importantes de serem treinados num time comercial, num vendedor. Porque, Guilherme, controlar a comunicação no fechamento é controlar a ansiedade, é controlar as contas a pagar que a pessoa tem, é controlar os problemas que ele tem em casa, é controlar o estado emocional do vendedor. Não é fácil. Não é fácil. Só que é treinável. Então, quando a gente foca, eu não posso concentrar todos os dias em todos os problemas, mas eu preciso ensinar a ele, mesmo tendo problema, porque todo mundo tem problema, concorda? Todo mundo tem problema. A gente precisa controlar a nossa emoção e principalmente a nossa comunicação. Em que sentido? Na comunicação verbal, o que eu falo, a maneira como eu falo, o vocabulário como eu falo, o tom de voz como eu falo. Sim? E a comunicação não verbal. O nosso cliente, a partir do momento que eu passo para a parte financeira, ele não está preocupado por quanto, ele está observando se você piscar. Ele está sentindo a tua respiração. Sabe aquela questão do cachorro? Quando a pessoa tem medo de cachorro, ele fareja. É igual que o teu cliente. Ele fareja se você está mentindo, ele fareja se você está com medo, ele fareja se você precisa da venda, ele fareja se você precisa debater uma meta, ele fareja a mentira, ele fareja tudo. Ele está certíssimo. Por isso que a gente orienta e treina incansavelmente esse processo de venda baseado na verdade, baseado em princípios e em valores. Por isso que eu conto muito com as respostas sinceras de meu possível cliente. Por isso que eu avanço só se eu tiver a certeza de que essa pessoa está me entendendo e de que não fica dúvida. Por isso que tudo que estou trazendo para vocês é baseado em princípios. Só que a comunicação a gente consegue controlar baseado em treino. Só que na hora do fechamento eu preciso ter muito cuidado com a maneira como passo o preço. Por exemplo, eu já vi vendedores que, claro, como me torno especialista em treinar times de vendas e modelar processos de venda para aumentar a taxa de conversão, que isso que eu fico prestando atenção. Na hora do preço, Guilherme, pessoal, para você resolver o teu problema, o valor é algo que chega a ser até ridículo, mas é falta de treinamento. Infelizmente, o dono não consegue enxergar que esse tipo de postura do vendedor queima a imagem da empresa, queima a construção de marca. Então é muito importante você, na hora do fechamento, fala com verdade, cara, é tanto. Entendendo que você fez todo o trabalho anterior do processo de venda. E você gerou a consciência, de você fez o pré-fechamento bem feito. Na hora de passar o valor, a tua postura corporal, cara, deixa eu falar. O meu produto é o mais barato que você vai conseguir. É aquela solução que você vai ter acesso e quando você adquirir, você fala, cara, eu teria pago mais 3 vezes mais. Saiu muito barato. É uma certeza. Então, nesse momento da comunicação, a tua postura tem que estar reta. A tua fala tem que estar devagar. A tua voz tem que estar calma, tem que estar tranquila. A tua mente tem que estar convicta.
de que teu cliente vai ter acesso à melhor e a única solução que vai resolver o problema dele. Sabe por quê? Porque eu que estou assumindo essa responsabilidade. Por isso que não se trata de vender por vender. Se trata de assumir uma responsabilidade com o problema que a pessoa tem, tendo a certeza absoluta que meu produto vai resolver o problema dele. Essa certeza eu passei durante todo o processo. E na hora de passar o quanto que é barato. Caro, ele continua com esse problema. É uma certeza que eu tenho. Isso é treinável. Ok? Quarto passo. Tem que aprender a sustentar o silêncio. Como assim, Samantha? A partir do momento que eu passo quanto custa, Guilherme, a partir do momento que eu passo o valor, porque é isso, né? Durante o processo de venda, eu trouxe o valor da solução. Ele vai dormir melhor, ele vai enxergar melhor, ele vai ter ROI, ele não vai quebrar, ele vai criar melhor os filhos, ele vai economizar. XPTO não importa a tua solução, ok? Um vendedor imaturo tende a passar o preço e começa a... é 120 mil reais, tá? Mas você conseguiu entender como funciona, né? Aí é como se ele fosse atropelando todas as informações que foram faladas anteriormente. Amigo, deixa eu te falar uma coisa. A partir do momento que você fez o pré-fechamento e você passou o valor, agora a bomba está com o teu cliente. Ele tem que dar um jeito para pagar. Você tem que ficar quieto. É 120 mil reais, ok? Não é. E aí? Você entendeu como funciona, né? Se tiver alguma dúvida, você me pergunta, tá? O silêncio, quando você passa quanto que é, passa autoridade, passa segurança, passa convicção. Não tenha medo do que o cliente está pensando. O cliente tem que passar só uma coisa. Como eu vou pagar? Só que ele está te observando. Ele está fazendo um X na tua testa. Só que antes dele fazer o X na tua testa, sabe o que você tem que fazer? O X na testa dele. Hipoteticamente, tá, gente? Pelo amor de Deus. Só para vocês entenderem um pouquinho. É um controle emocional. É tanto. Quanto esse óculos maravilhoso, papapá. Então, antes de passar o preço, pré-fechamento. Com essa armação, com essa lente, com todas as características que eu te trouxe, o valor que a gente está trabalhando dentro desse óculos é tanto. Ok? Para você, são 10 segundos. 10 segundos. Entendeu, Guilherme? 10 segundos suficientes para ele entender quem está na frente dele é uma pessoa que entende o valor da solução que você está vendendo para ele. Ok? E por último, que eu não quero me estender muito, é conduzir a decisão com segurança. Samantha, mas como assim conduzir a decisão com segurança? Eu acabei de passar o preço, já estou no fechamento, é tanto. Sim? A forma de pagamento é matrícula X, mensalidade Y e o material didático R. Estava procurando uma letra no abecedário. Ok? Beleza. O único que você vai fazer comigo agora é só a tua matrícula. A mensalidade é daqui a um mês e o material didático você vai resolver isso a partir de teu
nivelamento. Tá bom? Para você, a matrícula fica melhor no cartão ou no Pix? Antigamente, no presencial? Para você fica melhor no cartão ou no Pix? Seja muito bem-vindo, cara. Parabéns. Parabéns. Parabéns porque eu não tenho dúvida de que é a última vez que você vai ter esse problema. Parabéns, cara. Só que tem um problema. Possivelmente o teu vendedor, ou a maioria dos vendedores que eu encontro em alguns segmentos, eles não sabem conduzir a decisão. Ele passa no preço. E, presta atenção. E aí? O que achou, hein? E aí? E aí? Vale a pena? Deixa eu te comentar. Se você preferir, você consegue dividir. Ele não te pediu desconto. Ele não te perguntou quantas vezes você vai dividir. Fica quieto. Você está subestimando a parte financeira do teu cliente. Você tem que conduzir a pessoa a entender que todo o processo, o problema já entendeu, você fez o pré-fechamento, ele entendeu, ele se sentiu seguro de que ele vai resolver o problema dele através da tua solução. E o preço que você acabou de falar é barato. É simples. Para você ficar melhor no Pix ou no cartão. Outra, para você, no caso de óculos, né? Você vai querer mesmo na cor verde ou no amarelo, para combinar no mundial? Você vai preferir começar agora no mês de junho ou você já vai deixar a tua inscrição paga para começar em julho, depois das férias? Não é se você vai fazer, é como. Como você vai pagar. Não é e se vai fazer, é o como. Só que para isso acontecer de uma maneira plena, de uma maneira fluida, você precisa ter uma organização, ter um treinamento, você precisa entender, principalmente empresário, meu amigo, meu irmão, é muito importante esses detalhes para a construção de marca, para a construção do equity, para a construção de tua história através da tua empresa. Tá? Então não relativiza esses detalhes. Não pode ser de qualquer jeito, cara. Não dá para ser de qualquer jeito. Você não vai conseguir ter previsibilidade de qualquer jeito. Você não vai conseguir ter um time engajado de qualquer jeito. Você não vai conseguir desenvolver pessoas de qualquer jeito. Tá? Então quero te encorajar a isso. E para finalizar, preparar aqui uma frase que é: quem não conduz o fechamento entrega a decisão para insegurança do cliente. Porque entre nós, né? Você não é a única opção. Tem concorrência. Até chegar em mim. Até chegar em você, que é treinado, que tem um processo de venda, que tem convicção, que se compromete, que tem segurança do resultado que ele vai ter a partir da tua solução. Então é uma certeza que eu tenho, é algo que eu faço muita questão de ajustar mínimos detalhes, não só uma questão de técnica, sino uma questão de comportamento. O fechamento, esses 5 passos são para você aumentar a tua taxa de conversão e principalmente vocês conseguirem ter teu honorário, hein? Muito bom. Ter acesso a um nível de previsibilidade, principalmente no teu desenvolvimento. Só que primeiro começa nessa consciência, nesse pensamento, em você entender o nível de importância que isso tem para a tua empresa, para a tua marca, para teu time. Ok? Galerinha, espero que vocês tenham gostado. Já vou encerrar.
De nada adianta esse conteúdo que eu creio que é valioso para quem aplica, para quem não. Tem inúmeras técnicas de venda, mas eu entendo que quando a pessoa entendeu o que essa argentina falou, entendeu que dá para aplicar no seu negócio e quer atingir um resultado diferente, dezembro é logo ali. Então tenha uma atitude diferente, tá? Então, fiquem à vontade. Foi um prazer. Até a próxima.